usar folha sulfite, ok? Não precisa ser os mesmos grupos todos os domingos. Não. Ok. Amados, por favor, atenção. Há vários motivos para estarmos estudando de maneira panorâmica e em algumas partes mais aprofundadas o Antigo Testamento. Um dos motivos bem práticos está nesse de 1 Coríntios, que de vez em quando vou lembrá-los. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós, outros, sobre quem os fins dos tempos ou dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Não permitirás que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que suportais ou possais suportar. Portanto, amados, fugi da idolatria. E esse é o resumo do porquê estamos estudando a Bíblia. Não é? As tentações que aqueles homens, e agora nós estamos estudando sobre Jacó, passaram, nós vamos passar também as mesmas tentações. Não é? E tudo se resume no termo idólatra ou idolatria. Eu me torno idólatra quando decido não sacrificar meus interesses, preferências, vontades para amar. Isso é, servir biblicamente a Deus e ao próximo. Então, nós sempre seremos tentados a colocar os nossos interesses acima dos de Deus e do próximo. E quando isso acontece, naquele momento, nós praticamos a idolatria. E no estudo anterior, nós vimos que a aliança abraâmica, ela tem a sua continuidade agora em Jacó. Isso é, vai passando de geração para geração. Mesmo que ele não seja, nesse caso, o primogênito, porque o primogênito era Esaú. E nós já vimos, na semana passada, algumas promessas que estavam envolvidas nesse pacto abraâmico. Nós vimos como é que Jacó conseguiu o direito de primogenitura. Ele não precisava fazer daquele jeito, porque Deus já havia anunciado que ele era o escolhido de Deus. Porém, ele resolveu, junto com Sara, conseguir do jeitinho deles, enganando, não é? E agora Jacó vai sofrer, ou começar a sofrer, as consequências de ter tentado, de alguma forma, ajudar Deus, né? Como se ele precisasse disso. O que isso tem a ver conosco, novamente? Bom, primeiro, todos nós somos parecidos com Jacó. Nós fomos escolhidos por Deus para a salvação, não porque há algo especial em nós, pelo contrário. Como Jacó, nós também somos pecadores,
nós, como Jacó, também praticamos idolatria, como Jacó, vivíamos buscando os nossos próprios interesses. E Deus precisa agora transformar Jacó naquilo que Deus planejou, da mesma forma que Ele vai nos transformar à imagem de Jesus. E nesse processo nós temos a opção, entre aspas, de contribuir com Deus ou tentar dificultar as coisas para Deus. Eu gosto da ilustração, Deus sendo um pedreiro ou um ferreiro. Eu posso decidir, com a ajuda de Deus, ser uma massa de pão nas mãos do padeiro. É fácil colocar massa de pão na forma e moldar do jeito que o padeiro quer. Mas eu posso também decidir ser uma barra de ferro. E Deus tem maçarico, tem marreta, e Ele vai nos derreter e vai nos colocar como Ele quer, Ele vai nos moldar como Ele deseja. Nós só temos o privilégio de contribuir ou dificultar. E o que vai acontecer com Jacó está, entre aspas, descrito também em Hebreus capítulo 12 para nós, como um tipo de advertência, não é? Hebreus capítulo 12, eu vou ler, versículos 4 em diante, diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre conosco? Filho meu, não menosprezeis a correção que vem do Senhor, nem quando por ele és reprovado, pois o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Jacó precisa ser moldado, Jacó precisa ser corrigido, Jacó precisa ser transformado. Ele acabou de fazer uma grande bobagem, e nós vamos ver agora, né, a vida dele depois disso, e o que Deus vai fazer na vida dele, né? E isso tem tudo a ver conosco, nós estamos na mesma carreira, né, de Jacó, a mesma carreira, é a carreira cristã, a carreira de ser aquilo que nós devemos ser. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e nos respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Jacó precisa parar de tentar conseguir as coisas do jeito dele, enganando as pessoas, para ser aquilo que Deus quer que ele seja, confiando que Deus vai prover aquilo que ele precisa. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados, e nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado,
pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então, temos citação aqui de Esaú, temos também o exemplo de Jacó. Então, o que aconteceu depois que Jacó enganou o pai e o irmão? Então, alguns fatos, só para lembrar, ele tem essa promessa, ok? Da terra, da descendência e assim por diante. E ele precisa agora ser transformado numa pessoa, ok? Que, entre aspas, sirva de exemplo para herdar essas coisas. Ele precisa ser transformado. Do mesmo jeito que nós estamos sendo transformados naquilo que nós devemos ser, de pessoas que vão herdar a eternidade. E nós iremos reinar com Cristo e assim por diante, mas Deus precisa trabalhar na nossa vida, não é? Então agora, Jacó vai para o exílio. Ele vai perder agora aquilo que ele tinha. A comunhão com os seus pais, comunhão com os seus familiares, desfrutar, né, de uma vida que ele tinha, uma vida tranquila. Ele trabalhava para o pai, ele era respeitado lá, e agora não, agora ele vai ser enviado para um lugar, e normalmente é um lugar pior do que onde ele está, porque ele errou, ele perdeu bênçãos ao mentir, ao enganar. Agora ele vai viver com Labão, irmão de Raquel. Ele vai viajar por aproximadamente 850 quilômetros. Né? Então vocês têm o desenho aí, né? Ele vai sair daqui e agora ele vai andar para chegar até aqui. Né? Então, quando Rebeca ouviu falar que agora Jacó corria perigo de vida, então ela precisava dar um jeito, e ela conversou, e aí agora o que aconteceu? Né? Agora ele precisa fugir, agora ele é um foragido. Né? E menciona aqui a questão dos planos de Esaú, não é? Mas quando foi falar com Jacó, ela diz: olha, estou preocupado com o casamento do nosso filho. Por quê? Porque Esaú já havia contraído casamento contrário ao desejo dos pais, e não queria que o mesmo acontecesse com Jacó, e deu a desculpa do casamento para que Jacó saísse ileso, vamos assim, da fúria do seu irmão. Isaac chamou Jacó e o instruiu, deu uma instrução: você não vai se casar com as mulheres aqui dessa região, você vai agora viajar quilômetros e quilômetros, ok? Para lá na casa do seu tio tomar uma esposa. Nós não temos aqui a informação por quais razões, né, Jacó proíbe que Isaac se case com aquelas mulheres lá. Por que ele prefere, por exemplo, a família de Labão? Porque ambos eram idólatras. As mulheres cananitas eram idólatras, e a gente sabe que Rebeca também, e Labão também era idólatra. Então, nós não sabemos o motivo real. Alguns estudiosos sugiram, né, que as mulheres cananitas, elas eram mais agressivas. E que as mulheres cananitas, em relação à idolatria também, elas eram mais, cuidado com o que eu estou dizendo, mais intensas, né? Eram piores, vamos assim dizer, até moralmente falando. Mas nós não temos essas informações na palavra de Deus. O que nós vemos é que Rebeca também era politeísta. Labão também, a sua família também eram politeístas. Mas acreditavam também no Senhor. Então era uma mistura, mas tinha um certo respeito para com Deus. Ok? Nós sabemos também que Moisés estava muito preocupado com que os seus seguidores não fossem, por exemplo, levados a se casarem com os cananeus. Moisés também ensinou a esse respeito, por causa da idolatria e da imoralidade. Enfim, entre duas coisas ruins nesse contexto, provavelmente a família de Labão era menos ruim ou menos perversos do que os cananeus, ok? Mas temos aí a proibição. Isaac
confirmou a bênção sobre Jacó. Não é porque foi enganado que agora Isaac ia tirar a bênção e não ia cumprir aquilo que já havia falado. Não é? Então, Isaac aqui ele confirma, antes de despedir Jacó, confirma a bênção e deixa claro que foi Deus que passou para o seu filho Jacó a bênção de Arão. Ele reconhece que a bênção de Abraão, ele reconhece aqui que apesar de Jacó ter feito errado, ainda ele foi escolhido por Deus para receber a aliança abraâmica. Isso é muito importante. Não sabemos como, não sabemos por quais motivos Rebeca talvez não tenha falado para Isaac, né, sobre a visão que ela teve, porque ela teve aquela visão de duas pessoas, dois brigando entre si, que o menor serviria ao maior, né? Nós não sabemos se ela conversou isso, né, com Isaac ou não, né, antes, mas ela sabia disso. De alguma forma, Isaac queria que a bênção fosse de Esaú, tanto que ele falou para Esaú ir para a caça, trazer e depois eu vou aqui te abençoar. Aconteceu todo o engano e depois de todo o engano, né, Jacó recebeu a bênção no lugar de Esaú, mas Isaac não retira essa bênção. Ele confirma e afirma que é de Deus, né? Gênesis capítulo 25, versículo 23 diz: respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti. Se dividirão, um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Isso foi a visão que Rebeca teve quando ela estava grávida. Então, já havia essa profecia, não é? Romanos capítulo 9, versículos 13 ao versículo 14, nós temos uma afirmação sobre isso, Novo Testamento. Como está escrito, Deus falando através de Paulo: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. Compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Por isso que no caso de Jacó e na nossa também, toda a glória é dada a quem? A Deus. Todos nós fomos escolhidos por Deus. O fato de termos sido escolhidos por Deus não vai nos livrar de decisões erradas e de consequências erradas das nossas decisões. Deus nos escolheu para transformar o nosso caráter. Ele vai fazer isso. Então, Ele não nos escolheu por aquilo que nós éramos no momento da escolha. Ele nos escolheu para nos transformar, e Ele vai fazer isso. Aquilo que nós conhecemos a respeito da palavra de Deus, se nós seguirmos, então nós vamos ter uma vida mais suave. Se nós decidirmos fazer diferente, a vida vai ser mais dura. Mas nós seremos aquilo que Deus planejou. E agora, Jacó vai experimentar os frutos, vamos assim dizer, né, do seu mau caratismo. Mas isso vai ser uma bênção para ele, porque vai transformá-lo, do mesmo jeito que Deus está nos transformando. As promessas ressaltadas por Isaac a Jacó, que fazem parte da aliança com Abraão, bênçãos vinda de Deus, então Deus vai agir diretamente na vida dele. Então, irmãos, para nós é muito importante que nós entendamos, nós sempre seremos tratados por Deus, diferente do tratamento que Ele dá àqueles que não são filhos. Entende? Independente da nossa performance, nós vamos ser tratados como filhos.
tanto no que se refere a cuidado, proteção e tudo mais, quanto ao que se refere à correção. E tudo isso é bênção. Ser frutífero e se multiplicar, também se tornar uma multidão de povos e também tomar posse da terra. Essas promessas de Deus, elas impactaram Abraão, fizeram com que Abraão saísse da sua terra, da sua parentela, impactaram a vida de Isaque, porque Isaque viveu à luz dessa promessa, e fica claro que Jacó tinha essa promessa como algo importante. Tanto que ele fez o que fez para conseguir. Então, a diferença de Jacó e de Esaú é que Esaú não estava nem aí para essa promessa. Desdenhou da promessa de Deus. E Jacó queria muito. E a Bíblia deixa isso claro, a ponto de correr risco. Ele correu um baita risco ao tentar enganar o pai. Então nós não estamos elogiando a ação de Jacó na forma de conseguir a promessa. Mas ele queria a promessa. Ele tinha fé que aquilo era verdade. Então, Jacó era um homem que, mesmo sendo ainda mau caráter, ele ainda amava a Deus, amava as promessas de Deus e queria ser a fonte receptora dessas promessas. Então, nós temos aí, Esaú trocou por coisa boba. Irmãos, quantas vezes nós trocamos atividades, ações, programas que valorizam muito menos a palavra de Deus e as promessas de Deus e valorizam muito mais prazeres momentâneos? É uma pergunta que eu vou fazer. Esaú, num contexto que parece que ele estava com muita fome mesmo, até parece uma necessidade básica, né? Ele, de alguma forma, por causa de comida, por ter voltado de uma caça sem pegar nada, não é? Viu lá, né, comida gostosa, cheirosa e trocou. Seria muito importante a gente pensar um pouco nisso. O que temos trocado? E quando a gente faz uma troca, pode ter certeza, você recebe, né, o resultado da troca. Então, se você escolhe, por exemplo, uma diversão que não deveria ter, porque naquele momento existe algo que Deus já preparou para você, que tem a ver com transformação do seu caráter, por exemplo. Quando você fez a troca, você fez a troca. Você vai perder um e vai ganhar outro. E depois Deus vai precisar lidar com isso. Pensem nisso. Não como legalismo, mas como entendendo o plano de Deus para a nossa vida e os métodos de Deus para nos moldar, para nos transformar. Ok? Isso é muito importante. Jacó viajou em direção ao norte. Uma das suas primeiras paradas foi perto de uma cidade que chamava Luz, 16 quilômetros, tem aí o mapa. Por quê? Porque aqui vai acontecer algo muito importante. Olha, Jacó está fugido. Ele sabe que ele fez coisa errada. E aqui a gente vê ainda um Deus também que é misericordioso, apesar de ter que treinar o filho na obediência, apesar de ter que cumprir Colossenses capítulo 3, aquele que pratica injustiça receberá de volta a injustiça feita, não como punição, mas como aprendizado, de que seguir a Deus sempre é o caminho mais fácil e menos dolorido, e que ofender a Deus sempre vai trazer um prejuízo. Ainda assim, nós temos aqui, né, um acontecimento que mudou, ou que ajudou Jacó a enfrentar as lutas que viriam para frente. Então Jacó viajou, e aqui nesse lugar, não é, ele dorme, e lá aparece, né, toda aquela visão
na qual a aliança abraâmica agora é confirmada, não agora pelo seu pai, mas agora pelo próprio Deus, não é? Então ele mencionou aqui especificamente que iria realmente dar a terra aos descendentes de Jacó, que ele também se multiplicaria, que seria incontável, que se espalharia por todas as direções e que todas as famílias da terra seriam abençoadas, né? Então, isso revela para Jacó duas coisas. Primeiro, Jacó, você não precisava usar o seu esquema particular para conseguir essa bênção. Eu ia te dar de maneira muito mais fácil. Mas o que você fez não vai cancelar a minha lealdade a você. O meu plano continua. Eu estou com você, não é? Então, você não precisa de ajuda de fora, você vai contar comigo, e mesmo tendo feito isso que você fez, ainda você vai contar com as minhas bênçãos, com a minha presença. Isso é muito confortador para nós, né? Quantas decisões nós já tomamos, e decisões erradas, não é? Então, por sermos filhos de Deus, ainda quando somos infiéis, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo, ok? Depois disso, ele acorda, ele consagra aquele lugar, né? Ele muda o nome daquele lugar, né, para a casa de Deus, e ele faz um voto ao Senhor, reconhecendo, né, novamente como o único Deus, dedicando Ele mesmo e dedicando também o dízimo, né, de tudo aquilo que ele viria a ganhar no futuro. E ele não tinha nada, né, tinha perdido tudo, né, saiu lá da terra do seu pai, agora tudo novo, né? E aí nós vemos aí Jacó demonstrando também a sua fé, né? Naquilo que Deus prometeu. Despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temendo, disse: que temível é esse lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai. Promessa e também já prevendo o futuro, né? Voltar a ser o que eu era antes de fazer essa bobagem toda aqui, não é? Então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. Então, temos aí essa promessa, e eu quero falar um pouco sobre essa promessa de ser bênçãos para todas as famílias da terra. Essa é uma bênção que vem se cumprindo ao longo dos séculos. Essa promessa, ela foi feita no Éden. Essa promessa aqui foi feita para Adão e Eva, se refere àquela promessa. Lembra, Adão e Eva representavam toda a raça humana. E depois que eles cederam à tentação da serpente e tudo mais, né, Deus falou que viria alguém que iria esmagar a cabeça da serpente. Deus está dizendo: olha, Satanás vai ser frustrado, Satanás vai ser derrotado, Satanás vai ser condenado. E essa promessa de Abraão, ou para Abraão, de abençoar todas as famílias da terra, está diretamente relacionada a essa promessa de Gênesis 3. É muito importante que a gente entenda que nós fazemos parte dessa promessa. Já voltei aqui, estava aí, desculpe. Pregação de Pedro, lá na festa do Pentecoste, mostra como Deus está cumprindo essa promessa. Então, 2022, né? Tal, desconta 33 anos aí e tal, né? Então,
1900 e tantos anos atrás, lá no Pentecostes, começa oficialmente a era da igreja. E nós temos ali a pregação de Pedro, falando sobre a vinda do Messias, falando sobre a primeira mensagem, vamos dizer assim, oficial de salvação pós a ressurreição de Cristo. E nós vemos lá quantas nações e quantos povos lá representados, né? Pardos, medas, elemitas, Mesopotâmia, Judeia, né? Todos esse grupo, como ouvimos falar as nossas próprias línguas a grandeza de Deus. Então lá começa, ou a gente vê o cumprimento da promessa, depois de Jesus Cristo ter esmagado, né, a cabeça da serpente lá na cruz, né? Atos capítulo 11 também fala a mesma coisa, né? Fenícia, Chipre, Antioquia e também gregos eram anunciado o evangelho do Senhor, e a mão do Senhor estava sobre eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Então isso já está acontecendo através dos séculos. É uma promessa que está se cumprindo. Também através da igreja está se cumprindo essa promessa, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que significa isso? Pessoas de todas as nações. Romanos capítulo 1, versículo 16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então aqui o mundo dividido em dois grupos, mas mostrando os dois grupos, né? E Romanos capítulo 10, não há distinção entre judeu e grego, o Senhor é o mesmo. Então através da igreja, através de nós, quando a gente fala do evangelho para as pessoas, e pessoas são convertidas, a promessa feita para Adão e Eva, e feita para para Abraão, e depois para Isaac, e depois para Jacó, está sendo cumprido. Nós fazemos parte dessa promessa. Essa promessa inclui a restauração, isso é, a conversão da nação de Israel. E isso é durante a tribulação. Ainda vai acontecer. Jeremias fala sobre isso. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel e elas serão o meu povo. E Jeremias foi uma época em que Israel se afastou de Deus. Profecia de Jeremias tem a ver com o exílio, mas também tem a ver com a restauração. E aqui é que há uma grande diferença na questão da teologia, não é? Daqueles que acreditam no milênio literal de Cristo e naqueles que acreditam que esse milênio ele é espiritual. Por exemplo, nós batistas somos diferentes dos presbiterianos, né? O presbiteriano acredita que vai ser diferente, né? O presbiteriano, por exemplo, ele diz que a igreja é continuação de Israel. Nós somos o Israel de Deus, não todos, né? Os presbiterianos, mas estou dizendo como teologia da igreja, não é? E veja o que diz Romanos, capítulo 11, né? É a confirmação da profecia de Jeremias sobre a conversão nacional de Israel. Israel rejeitou o Messias? Rejeitou. Mas aquilo não é a última parte da história de Israel. Eles vão aceitar o Messias quando ele voltar. Porque eu não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, que não sejais presumidos em vós mesmos. Veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. A plenitude dos gentios é a era da igreja. E a era da igreja termina quando a igreja for arrebatada. A plenitude dos gentios acaba com o arrebatamento da igreja. E aí volta novamente o plano de Deus voltado para o povo de Israel. Vai incluir outras nações? Sim, mas o olho de Deus agora é Israel. E assim todo Israel será salvo. Todo Israel. É uma
conversão nacional. Como está escrito, virá de Sião o libertador. Então Jesus voltando nas nuvens lá, né, para salvar o povo de Israel na tribulação, não é? Ele se apartará e se apartará de Jacó as impiedades. Olha Jacó aqui, representando as 12 tribos de Israel. A impiedade, a perversidade, não é? Esta é a minha aliança com eles. Essa aliança que nós estamos estudando agora, ela não foi cancelada. Ela continua. Quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos agora por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas, uma promessa feita para Abraão, que passou para Isaac e que passou para Jacó. Porque os dons e a vocação de Deus são o quê? Irrevogáveis. O nosso Deus é um Deus que tem promessas, que tem planos e ninguém vai frustrar os planos de Deus. Isso se aplica a cada um de vocês, a cada um de nós. Nós vamos reinar com Cristo. Nada vai mudar isso. A nossa performance não vai mudar isso. Deus só precisa saber se Ele vai usar só as mãos ou se vai usar maçarico. Mas vai acontecer na nossa vida o que Ele planejou. Isso é uma excelente notícia. A promessa feita a Abraão, na qual através dele virá o descendente, que abençoará todas as nações, também será cumprida plenamente através da grande tribulação. Depois dessas coisas, Apocalipse, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Gálatas capítulo 3,16 diz isso mais claro ainda. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, e não diz aos descendentes, como se falando de muitos, porém de um só, e ao teu descendente que é Cristo. E ouça aquela declaração do anjo, quando ele anunciou o nascimento de Jesus. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. O nosso Deus conduziu a história de Israel, conduziu a história da humanidade e continua conduzindo a história de Israel e de todos os povos. Esse é o nosso Deus. E nós estamos vivendo os últimos tempos dos gentios. E quando você olha para a perversidade do planeta Terra, está mais do que convencido disso, não é? Ok. 4 minutinhos. Vocês têm 4 minutinhos. Porque a gente vai sair daqui 11h10. Nós vamos pensar nisso daí. Ok? Jacó, agora, ele era um enganador, tem várias experiências com Deus, não é? E agora ele encontra um adversário à altura, ok? Ele tem uma experiência, ele tem uma visão, ele encontra anjos, ele tem várias experiências na vida, Deus está moldando Jacó, ok? E aí, vocês têm uma pergunta para responder, tá bom? Eu quero que vocês leiam esse texto que está na página 21C, tá bom? Gênesis 32 com Oséias capítulo 12. Na pasta de vocês. Quem pode ler? Alguém pega o microfone e lê o texto bíblico para nós.
Alô? 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 E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe disse: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: Qual é seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu, e o abençoou ali. Ok. Esse texto de Salmo é muito interessante. Fala sobre o caráter de Deus. Para com o benigno, benigno te mostras. Para com o íntegro, também íntegro. Para com o puro, puro te mostras. E com o perverso, inflexível. Jacó precisou ter várias experiências de vida com Deus. Nós vamos ver que ele foi também enganado da mesma maneira que ele enganou. E agora, ele está aqui com 97 anos de idade. E agora ele está voltando para a sua terra, morrendo de medo do irmão. Passou todo esse tempo e agora ele vai ter que encarar o seu irmão face. E aí ele tem essa experiência com Deus, de novo, né? A questão da bênção. E nós temos muito que aprender através disso, mas não vai ser hoje, tá bom? Então, no nosso próximo encontro, na semana que vem, né? Lá naquele encontro, vocês vão falar muito mais do que eu, porque eu falei hoje, mas precisava ter dado essa introdução sobre a vida do que aconteceu com Jacó, e nós vamos ver as experiências que Jacó teve, a transformação que ele passou, e Deus, né, agindo na vida de Jacó, o transformando agora, mudando o nome dele para Israel, e tudo o que significa essa mudança, tá bem? Obrigado, irmãos. Hoje eu não roubei de vocês nem um minuto, mas eu quero um minuto para a gente orar. Obrigado, Deus, mais uma vez por esse tempo que nós tivemos com a Tua Palavra, aprendendo, ó Pai querido, como é que nós podemos lutar contra a hipocrisia, aprendendo também, ó Pai querido, com Jacó, o como nós devemos valorizar as Tuas promessas, o perigo das trocas que o mundo, ó Pai querido, e a nossa própria velha natureza nos oferece, o perigo que nós temos, ó Pai querido, de tentar conseguir as coisas que às vezes até o Senhor mesmo prometeu, mas de maneira errada, não esperando, ó Pai querido, o Teu tempo, não esperando, ó Pai querido, a hora que o Senhor quer que façamos ou que conquistemos essas coisas. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos ajude a esperar o seu tempo certo pela fé, seguindo fielmente as suas instruções. Obrigado por esse grupo de irmãos, ó Pai querido, que consagraram esse tempo ao Senhor, em louvor e adoração. Pedimos que o Senhor continue abençoando esse dia, que possamos aproveitá-lo também para descansar, e também para termos comunhão, e sabemos que isso são bênçãos que o Senhor nos dá, e são conquistadas por Cristo Jesus, e é por Ele que nós oramos e agradecemos. Amém.